Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Obrigada, Pai. Feche os seus olhos. Faça agora uma oração de consagração ao Senhor. Agradeça ao Pai pelo dia de hoje. E eu peço ao Pai que você não saia daqui da mesma forma que entrou. Não há como termos acesso a essa santidade e sairmos da mesma forma. Obrigada pela palavra que será ministrada, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, magnifica Jesus. Faz além, infinitamente mais. Respostas chegando, consolo, refrigério e graça. Obrigada, Pai. Obrigada por Jesus. Obrigada. Rendemos o nosso coração. Obrigada por ouvidos para ouvir. E um coração manso e humilde para receber da Tua palavra. Olhos espirituais sendo iluminados. Obrigada porque o Senhor está agindo nos meus irmãos, dando-lhes o desejo e o poder para realizar aquilo que é do seu agrado. Obrigada porque cada irmão que está aqui é como uma flecha, Senhor, apontada para ser lançada para o centro da Tua boa vontade. Oh, Pai, eles vão fazer muitas coisas, poderosas coisas. Obrigada pela fé deles sendo edificada nesta noite. Em o nome de Jesus. Se alguém entrou aqui com alguma culpa, com alguma condenação, em o nome de Jesus, sai agora toda inquietação da mente, toda acusação na mente. Mentes cativas ao Senhor. Todo pensamento desobediente sendo levado cativo em nome de Jesus. Sendo repreendido em nome de Jesus. Saindo agora toda inquietação na mente, na alma, em nome de Jesus. Aquiete-se em nome de Jesus. Você não veio aqui em vão, você veio receber algo do Senhor. E você vai sair cheio e transbordante de alegria. Toda angústia saindo agora. Eu declaro a paz de Deus reinando. A paz de Deus reinando neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Que bom que vocês vieram. Eu estou muito feliz também por estar aqui, poder ministrar um pouco, ensinar um pouco da palavra. Hoje nós vamos falar sobre o milagre da vida eterna. Amém? Nós recebemos vida, queridos. Nós fomos salvos para reinar em vida. Aleluia, glória a Deus. E lá em Mateus 19, capítulo 19, do 16, ali a partir do verso 16, Jesus tem uma conversa com um jovem, um jovem rico. E esse jovem, ele foi conversar com Jesus e ele fala assim: mestre, bom mestre, em algumas versões, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? E aí Jesus fala para ele assim: por que você me pergunta o que é bom? Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E aí ele pergunta a Jesus quais são aqueles mandamentos. Jesus vai falando. E aí ele fala assim: não, Jesus, eu já cumpro todos esses mandamentos. Aí Jesus fala para ele: olha, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Assim você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e siga-me. Queridos, essa é a primeira vez na Bíblia, aqui em Mateus, que aparece esse termo vida eterna. Um jovem querendo saber como obter a vida eterna. Quantas pessoas não estão lá fora procurando a vida eterna? Não é? E a vida eterna é um caminho. E aqui Jesus fala que se você deseja entrar na vida eterna, Jesus é a própria porta para a vida eterna. Lá em João 10:7 ele diz: eu sou a porta. E quem entra por ele, quem entra por essa porta, quem entra por Jesus, alcançará pastagem, paz, alegria, salvação, vida plena. Assim como ele diz lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Jesus veio nos trazer vida. E no livro de João, a gente vê tantos versículos falando sobre vida. E eu falei assim, gente, o livro de João tinha que ser chamado o livro da vida, né? Fala tantas passagens a respeito de Jesus. E agora pense comigo, se Jesus, né? Se eu preciso de Jesus para entrar, para receber a vida eterna, é porque eu não estava vivo. Né? Inicialmente estávamos mortos nos nossos pecados. E espiritualmente falando, nós estávamos mortos. E a resposta para aquele jovem Jesus fez, né? Vá, vende tudo que você tem. Depois vem e segue-me. Ao convidar o jovem para segui-lo, Jesus estava falando, você não quer saber o que é a vida eterna? Vem me seguir que eu vou demonstrar para você o que é a vida eterna. Queridos, a vida eterna não é quando passarmos daqui para o céu, para melhor. Não, a vida eterna começa hoje. Começa no momento que você recebe a Jesus, que você nasce de novo. Você já pode desfrutar da vida eterna. Ah, Deus preparou para você algo muito grandioso, algo para você reinar. Não é algo sobre o futuro, é algo que ocorre agora. E quando a gente chega em João 3, Jesus tem uma das conversas, mais maravilhosas, que é a conversa com Nicodemos. E Jesus conversando ali com Nicodemos, que era um dos principais líderes dos judeus, Nicodemos vai procurá-lo e ele pergunta, Rabi, mestre, professor, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu. É interessante, ele vai procurar Jesus, faz uma afirmação e Jesus vem logo com algo bem espiritual para ele. Olha, Nicodemos, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E aí, como assim, né? Nascer de novo? Ele fica assim perplexo. Acho que ele saiu daquela conversa com muitas coisas, pensando, com a cabeça fervendo de tanta coisa. Como assim nascer de novo, Jesus? Como pode um homem crescido voltar para a barriga da mãe e nascer? Aí Jesus fala para ele, olha, Nicodemos, eu não estou falando de coisas naturais. Estou falando de coisas espirituais. É necessário que vocês nasçam de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, o acesso a essa vida eterna é por meio do novo nascimento. Recebemos essa vida por meio do novo nascimento. E o nascer de novo é o coração do cristianismo. E a gente vai falar um pouco mais para frente a respeito disso. Por isso que lá em João 3,16, Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha E assim como Nicodemos foi até Jesus para receber a vida eterna, somente indo até Jesus nós podemos receber essa vida. Não há outro lugar, não há outro caminho, Ele é a porta. E a partir do momento que você recebe a Jesus, vai até Jesus, você é imerso nele. Se eu jogasse algo dentro desse copo de água, ele estaria imerso. Assim você está imerso em Jesus. Nada pode te tocar. Você nesse lugar, você realmente desfruta de vida. Oh, que lugar maravilhoso. E ao receber Jesus, e nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, não na carne, mas no nosso espírito, no nosso verdadeiro eu. Nós nascemos do Espírito, nos tornamos espiritualmente uma nova pessoa, O nosso espírito é totalmente novo. Eu quero ler com os irmãos lá em João, capítulo 1. Hoje eu trouxe uma Bíblia maior, queridos. A outra eu deixei guardada, mas está lá. Lucas, capítulo 1, versículo 12. Versão NVT. Ai, Jesus, João, querido, João. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural. João, capítulo 1, versículo 12, estou indo para o 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural,
nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas eles nasceram de Deus. E a partir desse momento, nós entramos numa nova jornada, numa nova vida e podemos usufruir, nos beneficiar dessa vida. Lá em João 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, está livre do julgamento, da condenação eterna, mas passou da morte para a vida. Você reina em vida. Vida reina em você. Você crê nisso, querido? Aleluia, nós passamos da morte para a vida. Nos tornamos filhos de Deus. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Porque só Jesus é a fonte de vida. Não há outro caminho. Como eu disse, João 10:10, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? E essa vida em abundância, ela é a vontade de Deus para todas as pessoas. Deus não tem privilegiados. Deus deseja que todos vivam uma vida em abundância. A vida eterna, ela é abundante aqui e ela vai ser um dia na eternidade. Mas isso não quer dizer que enquanto estivermos aqui, poderemos passar uma vida de miséria, poderemos passar uma vida de insatisfações. Não. Nós agora temos a vida de Deus, a própria vida de Deus habitando em nós. E dessa vida que está no nosso interior, flui cura, flui alegria, flui paz. O que você precisa? Ele diz, eu sou. E isso que você precisa já está dentro de você. Flui as ideias divinas, flui o refrigério, amém? Eu creio que vocês já devem ter ouvido aquela frase que diz assim, e para essa pessoa aí, não tem jeito, só nascendo de novo. Já viram essa frase? Mesmo fazendo alguns procedimentos, e só nascendo de novo, tem jeito não. Queridos, e foi exatamente isso que aconteceu. Não tínhamos jeito, mas Jesus veio e nos deu essa vida. Nos fez de novo nele, amém? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nascemos de novo para viver o melhor de Deus, a vida de Deus. Na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, onde você chegar, a vida de Deus te acompanha. Olha que coisa boa. Tem um versículo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12, que retrata bem como nós éramos. Ele diz assim, Efésios 2, 12, é o retrato do seu antes. Diz assim, naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Queridos, era uma condição miserável que nós vivíamos. E a humanidade lá fora sem Jesus vive, separados de Deus, excluídos da presença dele, sem acesso a ele, completamente estranhos, desprovidos dos direitos divinos, sem esperança, em um mundo sem Deus, escravos da nossa própria natureza, mas Jesus nos resgatou. Nos tirou desse império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Um reino que é inabalável, incontestável, que vai durar para sempre. E é nesse reino cheio de vida que nós moramos, é nesse reino cheio de vida que nós podemos expressar Deus onde chegamos. Onde a gente vai, podemos expressar Deus por conta dessa vida que já habita em nós. Nós estávamos, por causa da nossa desobediência, afastados do Senhor, totalmente sem destino, sem Deus, sem rumo. Muitos não tinham nem propósito, por que estou aqui, para onde vou. Mas quando nós encontramos Jesus, nós encontramos essa direção. Nós encontramos esse sentido de vida, porque Ele nos amou. E embora nós, estando mortos em nossos pecados, como diz lá em Efésios 2, 5, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós fomos salvos. Salvos por Ele.
Deus nos deu a vida por meio de Jesus. Esse é o grande milagre do cristianismo, é o grande milagre do evangelho. Possuirmos, querido, a própria natureza de Deus, a própria vida de Deus dentro de nós, e nós podermos expressar isso. Nenhuma outra religião diz que o próprio Deus veio habitar em nós, que nós recebemos a natureza de Deus. Não, o próprio Deus. E por que ele fez isso? Para nos conectarmos novamente a Ele. Conectarmos aos propósitos, conectarmos aquilo que Ele tem para nós. E dessa forma, proclamarmos o Evangelho. Aleluia! Nós não somos apenas pessoas que obedecem regras, rituais. Não, queridos, nós somos as pessoas nas quais e pelas quais Deus realiza proezas. Deus faz sinais. Por que Nicodemos olhou para Jesus e falou, Deus é com ele? Porque ele via os sinais. Não estou falando aqui de, óbvio, né? Jesus realizava milagres, mas as pessoas podem ver Jesus em nós por meio de um sorriso, por meio de uma oração, de uma palavra que você lança de bênção na vida de alguém. Há algo diferente em nós. Recebemos o Espírito Santo que veio sobre nós para sermos testemunhas. Testemunhar era fazer os sinais que Jesus fazia e provar, Jesus está vivo. Então nós somos essas pessoas cheias do Espírito. Isso é o crente. É aquele pelo qual Deus se move, Deus opera, Deus trabalha e Deus fala. Amém? Você é o filho de Deus, o representante, embaixador do reino de Deus nesta terra. E você recebeu vida para isso. E essa natureza de Deus, ela é expressa em cada um de nós. E é interessante lá em Romanos 8, 10, 11, diz que por mais que o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele não nasceu de novo. A gente continuou, depois que recebemos a Jesus, continuamos com as mesmas características. Não é? Nós não mudamos. Mas ainda assim, Romanos 8, 10 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Querido, o Espírito de vida gera vida. E ele vivifica o seu corpo mortal. E se você tem a vida eterna, a vida de Deus te vivifica. Doença nenhuma, querido, ela é ilegal no seu corpo. As suas células, elas glorificam ao Senhor. Elas louvam ao Senhor. E esse Espírito que habita em você, ele flui. Flui cura para os seus ossos, flui cura para os seus músculos, para o seu sistema nervoso. Amém? Coloque a mão agora sobre o seu corpo. Onde, enfim, na sua cabeça, onde foi, declara a vida de Deus operando em você. Do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. A vida de Deus está operando em você. A vida de Deus está vivificando o seu corpo, a sua mente. Nada de esquecimentos. Sua mente funciona perfeitamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hormônios funcionando perfeitamente. Espírito de vida vivificando o nosso corpo mortal. Senhor, não morreremos, mas viveremos para contar aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, para proclamarmos as tuas grandes maravilhas. Obrigada pela tua vida gerando paz, alegria, harmonia. Vida reinando nas nossas articulações. Vida reinando em nome de Jesus. Onde a morte, nós declaramos agora vida de Deus operando. Em nome de Jesus. Perfeitos em nome de Jesus. Perfeitos em nome de Jesus. Perfeitos em nome de Jesus. Totalmente sarados. Ansiedade saindo agora em nome de Jesus.
Nós não aceitamos. Ansiedade, saia em nome de Jesus. Todo medo saindo em nome de Jesus. O Espírito de vida lança fora todo medo. Espírito de vida lançando fora todo medo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida de Deus operando em nós. A vida de Deus operando em nós. A vida de Deus. Vida, vida, vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa vida é real, queridos. É real. A gente não está falando de uma teoria, é verdadeiro. É prático. Não é algo que a gente lê num livro, a gente vive isso. Por isso que é uma vida. Imagina se você estivesse numa fila e tivesse que passar pelo teste da vida. E à medida que eu for falando, vocês vão falando check, check, amém? E aí alguém vai estar lá na porta e vai falar assim, é o teste da vida. Perdoado, redimido, isso mesmo, santificado, justificado, protegido, mais do que vencedor. Querido, você já passou direto, porque Jesus respondeu as suas respostas. Nele você é completo. Nele você tem a vida. Nós já passamos por isso. Nós podemos entrar. Jesus já conquistou para nós. Amém? O teste da vida. E se eu tenho vida, nada me falta. Ela é completa, nada me falta. Eu não tenho medo de coisa alguma, nem do que podem fazer contra mim. Não há morte no meu corpo, nem nos meus negócios, nem nada. A minha família desfruta de saúde em todas as áreas. Se flui cura de Jesus, fluía a cura dele, queridos. Fluía a cura onde ele tocava, onde ele passava, as pessoas eram saradas, libertas. Assim também flui de nós essa unção, esse poder para alcançar vidas, amém? Isso não pode parar em nós, não. Nós temos esse privilégio, é algo prático. É por isso que Pedro falou lá em João 6,68. Senhor, para onde iremos? Para quem iremos, Senhor? Porque só Tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Só Tu tem palavras de salvação. Só o Senhor, Pai, não há outro caminho. Pai, aleluia. E como nós podemos desfrutar a vida eterna, querido, parece uma coisa simples, né? E é simples mesmo. Mas como podemos desfrutar dessa vida? Né? Lá em 2 Pedro 1,4, diz assim, e por causa da sua glória e excelência, Ele, Deus, nos deu grandes e preciosas promessas. Em algumas versões diz altíssimas, preciosíssimas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Como a gente pode se beneficiar, usar tudo que essa vida tem para a gente, que Jesus conquistou para nós na cruz, por meio das grandes promessas, que Deus tem o prazer de compartilhar conosco. Porque nós temos sim essa vida, essa natureza dele. E nós tomamos posse disso, querido, por meio como? Da nossa fé. Imagina que você tem uma herança. Você tem uma herança, mas se você não for lá tomar posse dessa herança, você vai poder se beneficiar dela? Da mesma forma, para nos beneficiarmos da vida eterna, precisamos tomar posse do quê? Das grandes e preciosas promessas que próprio Deus já nos deu. Lá em 2 Coríntios 1,20 diz, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém. As promessas nos pertencem. As grandes e preciosas promessas já nos pertencem. Nós já entramos por essa porta da vida eterna. Queridos, eu não vou ficar lá dentro, aqui nessa vida eterna, apenas olhando o que está acontecendo. Não vou ficar aqui somente perdido, não. Eu vou usufruir de tudo que ela tem para mim. Imagina que fosse aqui um banquete e tivesse uma variedade enorme de alimentos. Você vai ficar só olhando? Não. Você pode chegar e falar,
Ah, é cura? Eu quero. Eu tomo pela fé. Ah, é prosperidade? Aleluia, eu tomo pela fé. Ah, o que eu preciso? Alegria, força? Eu tomo pela fé. Ele diz, eu fiz. Eu já tenho todas as promessas. Tudo que Jesus conquistou, ele conquistou tudo. Ele não deixou um pouquinho para depois, deixou faltando algo. Não, ele já nos deu todas as promessas. E elas estão ali, queridos, para que nós possamos se apropriar dela. É parte da vida eterna. Não é, você não está fazendo, Deus não está fazendo um favor para você. Não é algo que você vai poder comprar, não, já está posto na mesa. Uma mesa de grande variedade, você não pode ficar perplexo. Não, vou usufruir de tudo que essa vida eterna tem para mim. E tudo que Jesus conquistou, querido, ele conquistou para nós pela graça. Pela graça. Não podíamos pagar. Não tínhamos como pagar. A dívida que nós tínhamos com Deus era muito alta, altíssima. Tem uma passagem aqui em Salmos 49, que diz assim, Salmos 49, 7. Não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Mas no versículo 15, no verso 15 de Salmos 49, ele diz, quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura. Não tínhamos como pagar, era altíssimo, jamais poderíamos, mas Jesus Cristo, com a sua própria vida, ele foi lá, e ele morreu na cruz, se entregou para que por meio dele, dessa porta, eu pudesse acessar a vida eterna. Por mais que possamos fazer esforços, boas ações, nada disso paga o valor de uma vida. Mas Jesus, pelo seu grande amor, morreu na cruz e pagou essa dívida. Eu lembro que quando eu era pequena, eu não sei direito essas questões mais burocráticas, mas quando eu era pequena, eu lembro que meu pai falava de uma nota promissória. Os irmãos já ouviram falar disso? Existe até hoje? Existe? E olha o que aconteceu lá em Colossenses 2, versículo 13, diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava das ordenanças no qual era prejudicial, removeu o escrito de dívida encravando na cruz. Esse escrito de dívida, querido, era como uma nota promissória que era contra nós. A desobediência do homem para com Deus acarretou ao homem pecador uma dívida impagável. Então, é como se fosse uma nota promissória esse escrito de dívida. O que é a nota promissória? Se você, como eu, não conhece muito, é um registro de uma dívida com uma promessa de pagamento pelo devedor. Mas como nós íamos pagar? Como é que eu vou ter uma promessa, eu vou te pagar, se eu não tenho como pagar? O preço era altíssimo, mas glória a Deus que Jesus pegou essa nota promissória por meio da sua morte na cruz e simplesmente rasgou. Eu lembro que quando eu era pequena, meu pai falava que meu tio, a minha tia, na verdade, chegou para o meu pai e entregou uma nota promissória do meu tio. Meu tio estava devendo muito, já fazia algum tempo e não conseguia pagar. Meu pai, irmão dele, pegou essa nota, viajou até o lugar onde meu tio mora. Meu tio ainda é vivo, minha tia também. Devem estar na faixa dos 70 anos. Meu pai pagou aquela nota promissória porque ele amava o meu tio. E ele falou assim, olha, Marli, eu peguei aquela nota, fui até ele e falei assim, está aqui. Pode rasgar, você está livre dessa dívida. Jesus fez isso por nós.
E tudo isso por amor. Querido, sabe o que é isso? Graça. Nós recebemos o que nós não merecíamos. Nós recebemos, em vez de receber a morte, receber a punição, recebemos a vida. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse? Meu Deus, não tem como falar assim, como eu amo esse Deus. Eu olho assim e fico, Senhor, sem palavras. Tendo recebido isso graciosamente. Esse banquete que está aqui, que nós imaginamos de cura, de libertação, família restaurada, de negócios bem-sucedidos, tudo isso, esse banquete, essa vida eterna está disponível para nós. Queridos, usufrua. Se beneficie. Você tem fé. Você é forte no Senhor. Deus já opera em você. A vida de Deus está operando. Você tem livre acesso a esse banquete. Como que você vai se beneficiar? Pela fé. Oh, Deus bom. Aleluia. Aleluia. Pela fé. E em Cristo nós fomos perdoados. O diabo não tem mais a nota promissória para cobrar a nossa punição pelo nosso pecado. Quando ele chega para falar, não, já foi perdoado. Aqui a nota. Não, Jesus já pagou para ele está livre. Ele está livre da punição. Agora eu tenho para ele a vida eterna. Eu tenho para ele libertação, livre de toda condenação. Agora ele é justo diante de mim. Não mais pecador, não mais devedor, ele é justo. Ele pode permanecer na minha presença. Olha o banquete aqui que eu tenho para ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. E somos agora, isso é graça, né? Graça é receber o que nós não merecíamos. Perdão, consolação, restauração, uma nova vida, uma nova família. Nós recebemos um novo Pai. Nós recebemos o precioso sangue de Jesus. Nele fomos feitos mais do que vencedores. Nele, querido, não precisamos mais andar com consciência de pecado, com a cabeça abaixada, não. Agora nós andamos em triunfo. Vida eterna é significado de andar em triunfo. Andar em triunfo. Como que anda em triunfo? Alguém pode demonstrar como que anda em triunfo? Cabeça erguida, sorrindo, né? Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim. Vida de Deus em mim, aleluia. E queridos, olha que coisa boa, pela graça, por essa graça que eu recebi aquilo que eu não merecia, eu não sou mais maldito, eu sou abençoado. Mediante a fé em Jesus Cristo. Deus se fez maldito no nosso lugar, para que fôssemos abençoados, como diz lá em Efésios, com toda sorte. Com toda sorte? Com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Pela graça eu não sou mais um pobre miserável. Como assim, Marli? Não sou o vermezinho de Jacó, não sou nada, não. 2 Coríntios 8:9 diz, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem prósperos, benditos do Senhor. Em nome de Jesus, onde você colocar as suas mãos, queridos, você prospera. Ideias divinas, favor e graça, Deus te conectando às pessoas certas, os negócios certos, amém? As transações certas. Você é rico em Jesus, nada faltando, tudo completo em nome de Jesus, tudo completo, pela graça, nós recebemos pela fé em nome de Jesus, ricos e prósperos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vai faltar, vai sobrar em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Pela graça eu não sou mais um pecador. Pela graça eu não sou mais condenado, porque diz lá, 2 Coríntios 5:21, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele, por meio de Jesus, fôssemos declarados justos diante de Deus. Só pela graça, somos feitos justos mediante a fé. Pela graça eu posso andar e viver em saúde divina. Podemos. A vida de Deus flui do meu interior. Todas as células do meu corpo glorificam ao Pai. Ossos fortes, articulações flexíveis. Em nome de Jesus, nada faltando. Meu corpo é completo. Hormônios, nutrientes, colágeno, nada falta em nome de Jesus. Querido, declare... A palavra que sai da sua boca é uma palavra poderosa. Declare aquilo que você já recebeu por meio da fé. Aleluia. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que nós fôssemos sarados. É vontade de Deus curar. E Ele pode, queridos, curar. E Ele não só pode, Ele quer. Ele quer curar. Ele quer que seus filhos andem em saúde divina. Senão não teria morrido na cruz, feito todo aquele sacrifício para vivermos doentes. Não, a vida eterna nós podemos se beneficiar hoje. Amém? Em nome de Jesus. Pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus, Efésios 2:8. E a graça de Deus não tem valor nenhum para nós se nós não usufruirmos, nos beneficiarmos daquilo que Jesus já conquistou. Imagina uma mesa aqui, farta de tudo aquilo que Deus, todas as promessas. Se nós não nos beneficiarmos daquilo, a graça se torna vã. Queridos, use a sua fé para receber, se apropriar daquilo que o Senhor já conquistou para você. A fé estende a mão e segura a graça. A fé estende a mão e segura aquilo que Jesus conquistou para nós. Não merecíamos, mas Jesus já conquistou, então é meu. Em nome de Jesus. Eu tomo posse, querido. A graça é o que Jesus já fez, mas eu preciso receber pela fé. Fomos agraciados. Somos um povo, uma família agraciada por Deus. A graça para amar, a graça para perdoar, a graça para servir, a graça para obedecer e agradar a Deus, a graça para você perseverar em oração por sua família, por algo que você tem orado, a graça do Senhor para você cumprir o seu chamado, o propósito que Deus tem na sua vida. Há uma graça que nos assiste em todos os momentos. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Temos um Espírito Santo nos conduzindo, nos encorajando, nos guiando e nos fortalecendo, queridos. Amém? Deus é bom? Deus é bom, amém? Aleluia! Eu queria convidar o grupo de louvor. Eu queria que vocês cantassem aquela última música. Amém? E a igreja, eu quero que você se conecte no Espírito mesmo, naquilo que o Senhor ainda está operando. Quando eles começarem a cantar, se conecte no Espírito, comece a cantar santo, santo, santo. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. O Senhor é bom. Obrigada por tua graça.
Digno é o Cordeiro. Vamos ficar de pé? De receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Aleluia. Aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. Santo, santo, santo. Estrela da manhã. Santo, santo, santo. O Cavaleiro do cavalo branco. Santo, santo, santo. Seus olhos como chama de fogo. Santo, santo, santo. Em sua boca uma espada afiada. Santo, santo, santo. Está vestido com manto de sangue. Santo, santo, santo. Em sua boca está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, oh.
Glória a Deus. Só há um Deus santo como o nosso Deus. Amém? Não existe outro Deus santo como o nosso. E eu quero te convidar